São 10 horas e 33 minutos, voltamos aí com o Guia de Saúde deste sábado, já com a pergunta de um ouvinte, a Cláudia Moreira, moradora da Vila Nova. Ela pergunta se existem doenças que podem causar o mau hálito, e quais são elas? A diabetes, quando não controlada, câncer também, doença hepática, na verdade, qualquer doença sistêmica pode vir com comprometimento da qualidade do hálito. Quando é assim, nós temos o hálito ruim saindo pela boca e pelo nariz. Então, esse ar, ele vem lá dos pulmões. Então, nem sempre quando a pessoa só está conversando, às vezes de boca fechada, aí a pessoa também sente pelo nariz. A gente está conversando aqui com a cirurgiã dentista e presidente da Associação Brasileira de Halitose, a Karine Magalhães. Outra dúvida que a gente conversou aqui é se o mau hálito pode denunciar outras doenças. Sim, as mais comuns são as doenças hepáticas, né? Agora, referente à boca, por exemplo, as doenças da gengiva. A gente tem casos de gengivite. Gengivite é quando eu tenho inflamação da gengiva, aí a gengiva fica um pouco mais inchada, sangra espontaneamente, ou quando passa o fio dental, fica dolorida. Então, esse é o estado de gengivite. A periodontite, que é outra doença também comum da gengiva, é quando a gente começa a perder osso e os tecidos que sustentam o dente. O dente está dentro de um buraquinho, e aí esse buraquinho segura o dente. Então, quando a gente começa a ter, assim, o decréscimo da saúde da gengiva, a gente normalmente pode produzir gases, e esses gases influenciam na qualidade do hálito. No entanto, quando a gente também tem uma produção acentuada, não por gengivite, né, que é uma doença frequente da boca, mas por outras doenças, e a gente tem a produção desses gases mal cheirosos, esses gases também podem influenciar na qualidade da saúde gengival. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a gente tem que, normalmente, consultar um cirurgião dentista, saber como é que está a qualidade da boca. Por quê? Algumas vezes você pode pensar que a sua gengiva está sangrando naquele ponto, mas é porque é normal, é porque eu passei o fio dental um pouco mais forte, eu machuquei, e às vezes não. Às vezes você tem uma pedrinha lá dentro que se chama tártaro, ou tem um acúmulo muito grande de bactérias que está propiciando essa doença. Então, o cirurgião dentista, né, com toda a habilidade, né, com todo o estudo, vai saber indicar o melhor tratamento. Bom, vamos no mitos e verdades, doutora. A gente ouve aí no senso comum, muitas vezes, nossa, eu tô com mau hálito, eu acho que eu tô com problema no estômago. Tem alguma relação e esse possível problema no estômago também pode afetar a saúde da boca? Como eu disse antes, a questão do refluxo, da gastrite, a gente pode sentir a boca um pouco mais amarga. Eu, por exemplo, tenho refluxo, tá? Então, no dia que eu tomo uma bebida alcoólica, algum alimento que faz um pouco mais mal, no outro dia eu percebo que as minhas papilas, que são o tapetinho, é como se fossem os pelinhos que a gente tem na língua mesmo, elas ficam um pouco mais esbranquiçadas. Então, a partir disso, se eu, vamos supor, não consigo equilibrar isso aí, essa questão desses pelinhos que ficam sujos, eu tenho essa camada mais aumentada, então isso favorece. Já quando eu penso assim, nossa, será mesmo que o refluxo faz a halitose? Não, não faz a halitose, mas ele pode aumentar essa concentração sobre a língua, e aí a gente não cuidando, aí os gases aparecem. Mas assim, é raríssimo algum problema gástrico gerar halitose. Normalmente o mau hálito ele vem de doenças ou problemas que acontecem dentro da boca. E é praticamente assim, uns 95% dos casos está referente a isso. A literatura diz 90%, por quê? Porque na verdade é muito difícil. Os estudos, eles pegam o que os pacientes normalmente fazem o autorrelato. Então assim, eu sinto que eu tenho halitose, que é aquele caso da subclínica que eu falei para vocês. A clínica já é quando realmente as outras pessoas que convivem com você sabem que você tem. Existem monitores, que são equipamentos que profissionais que tratam a litose têm, e a gente identifica um aumento, uma concentração de compostos sulfurados voláteis mais acentuados nos exames. Chegou uma pergunta aqui também, já entrando nesse assunto de tratamento, o Silvio que mora no Jardim das Esmeraldas, Silvio José. Ele pergunta sobre como tratar o mau hálito. Ele diz aqui que conhece pessoas que têm mau hálito e gostaria de dar essa dica, como fazer para eliminar o mau hálito. Primeira coisa, o diagnóstico preciso. A halitose é mais ou menos assim. Se você tem um problema, se você tem uma fratura na sua perna, você não vai ao cardiologista, você vai ao ortopedista para
tratar desse problema seu. No caso da halitose, é uma área que é específica, assim, que outros profissionais da odontologia podem te ajudar, mas quem já é acostumado a receber essa queixa realmente sabe investigar. Então, a investigação durante exames, a anamnese, né, que é a história clínica do paciente, e a avaliação, às vezes, de equipamento, nos mostra como que está o estado de saúde daquela pessoa. Aí a gente vai corrigir o que for preciso. Só que normalmente a halitose acontece por desequilíbrio microbiano. O que está propiciando aquilo? Seria um desequilíbrio da quantidade, da qualidade da saliva, que é a grande protetora da saúde bucal? Ou seria porque você está acumulando aquela camada esbranquiçada sobre a língua lá no fundo, onde você tem muita ânsia de vômito quando vai fazer a limpeza? Qual que é o seu problema de saúde? Então, a gente investiga, propõe o melhor tratamento, mas o primeiro, o de eleição de todo e qualquer paciente deveria ser o equilíbrio, ou seja, devolver a homeostase bucal, que é o equilíbrio bucal, através da descontaminação, remoção de tártaro, de placa, prescrição de produtos de higiene adequados. Por exemplo, se eu estou com o CCzinho, né, que é a bromidrose da axila ou dos pés, seja o que for o chulé, eu vou às vezes precisar de alguma coisa para me ajudar naquilo lá. Ou trocar o tecido de roupa que eu uso, ou usar um desodorante, né? E a boca muitas vezes precisa assim desses antimicrobianos, só que não é qualquer um. Não é qualquer um, então o que a gente tem que ter cuidado? Porque também tem aquele assim, sentir algo diferente, passa lá no mercado, na farmácia, compra qualquer coisa porque acha que vai solucionar o problema e talvez pode estar usando até de forma indevida. Sim. Eu até cito o exemplo aqui do enxaguante bucal, que eles são agressivos, assim, eu digo, até chegar a arder se você utilizar muito, né? Enxaguante bucal, hoje eu acho que é mais vendido que aquele refrigerante muito antigo e super famoso. Sim. É. Você vai no bar, tem lá um enxaguante bucal, né? Para alguma emergência. Tem sim. Mas acho que essa emergência normalmente é para tirar o odor do álcool, do cigarro, da cebola, do alho, né? Acho que eles não pensam na questão do hálito nos bares, não, né? Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque primeiro porque a gente gosta de comprar, né? Comprar é prazeroso. Quem não gosta de andar pelo shopping fresquinho, ver aquelas vitrines bonitas que estimulam, né? Uma cor, aquele nome em inglês, né? Aquelas embalagens coloridas, então tudo isso aí atrai. Fora isso, a questão, eu vou tentar isso, eu vou tentar. E às vezes a gente está tentando a substância errada. Então, cada produto químico tem uma indicação. Então, a indicação certa, precisa, ela é, assim, necessária. Então, o profissional que está atendendo. E outra coisa, gente, a gente precisa estar muito atento, porque hoje a minha saúde está de um jeito, pode ser que daqui 3, 6 meses esteja completamente diferente. Eu digo de fluxo salivar, de alguma doença dentro da boca, de alguma doença sistêmica. Então, nem sempre o produto vai ser o mesmo. A gente, assim, a nossa saúde, ela não é aquele lago calmo, né? Ela pode ser um mar aberto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra questão que a gente vê, que hoje em dia está muito popular, são aqueles dentes postiços, né? As pessoas usando dentes bem brancos, são as lentes, né, que são chamadas. Essas formas hoje de você colocar seu dente mais branco, isso pode de alguma forma influenciar ali no mau hálito, pessoas que usam facetas, isso tem algum tipo de ligação ou não? Gente, esse é um dos maiores problemas que eu tenho no consultório. Quando eu recebo pacientes do hálito. É claro que não é todo mundo que tem condição de colocar as facetas, independente sejam elas de resina ou de porcelana, porque a gente tem as duas, né? Então, assim, o que a gente vê? Normalmente, todo esse material, seja ele cerâmica, que é a porcelana ou a resina, quando algumas vezes o profissional ele faz aquilo lá dentro das gengivas. E essa coisa dentro das gengivas, ela incomoda. A gengiva não aceita desaforo. É mais ou menos como se eu estivesse caminhando para vir aqui dar entrevista para vocês, se um sapato entrasse entre meu pé e o sapato não, a pedra, e eu tivesse que parar para tirar essa pedra. Só que essa pedra, que é a resina ou a porcelana, muitas vezes, quando o profissional não trabalha bem isso, quer esconder alguma coisa, não tem muita habilidade, isso aí é um problema que, enquanto a gente não resolve, que não substitui, o problema persiste. Então, eu tenho inflamação constante da gengiva, muitas vezes, além do sangramento, pus, então, assim, que é o exudato. Então, eu tenho que pensar muito na hora de colocar isso.
Eu não sou adepta, não sou a favor desse tipo de restauração, tá? Eu acho que tá muito exagerado, que nem todo mundo precisa, mas infelizmente tá praticamente todo mundo com a mesma boca. E infelizmente aquele branco vaso sanitário, né, que é aquele branco muito artificial, se tornou um símbolo de status social. Então, assim, de saúde bucal. Quanto mais bem sucedido, se eu não tiver aquilo, eu tô fora do meio, né? Do que eu devo estar inserido, porque eu tenho dinheiro para estar nessa turma de gente que pode pagar por isso. Então, não sou a favor. Eu sou a favor de manter a saúde bucal, quando é claro que tem muita gente que precisa, mas a gente tem que ter muito bom senso na hora de optar por esses tratamentos estéticos. O melhor tratamento estético, a gente fugindo completamente do assunto do hálito, seria clareamento dental. Clareamento dental é um processo simples, que você deve fazer com o cirurgião dentista, muito bem orientado. Isso aí é ótimo, aí o seu dente vai responder de acordo com o que seu organismo, né, seu estado biológico. Mas assim, a gente sair, vamos supor, de um branco desse, pão branco aqui do teto com faceta de porcelana, isso é muito artificial, né? Então a gente já olha e fala assim, isso tem. E é muito difícil encontrar uma situação que as porcelanas fiquem assim, bem dentro da naturalidade. Eu, para ser sincera, muito dentro da naturalidade, eu só vi um caso até hoje. Um importante alerta aqui da doutora que está participando do Guia de Saúde hoje, falando sobre halitose. A gente está conversando com a cirurgiã dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose, Karine Magalhães. Bom, voltando na questão do enxaguante bucal, chegou aqui a dúvida da Mariana, ela mora no setor Bueno. Ela pergunta se ela pode utilizar todo dia esse tipo de produto. Desde que indicado pelo cirurgião dentista, sim, há produtos que podem ser usados, outros não, porque tem alguns produtos que fazem manchamento nos dentes, altera a questão do paladar, que é o gosto, que é a percepção do que você sente, desequilibra muito a flora microbiana, pode interferir mascarando problemas que você tenha de não saúde bucal. Então, é necessário cuidado.